conselho, divina Mãe do Senhor, dos filhos teus de princesa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Belzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, quinta-feira, a gente continua a acompanhar a ação libertadora de Jesus. Veja que no Evangelho de hoje, Jesus liberta um homem que era atormentado por um espírito que o deixava mudo. E aí a gente reflete hoje nas atitudes dos personagens inseridos no Evangelho. Então veja que a ação do mal não estava somente naquele homem que Jesus libertou, mas estava também em outras pessoas que aparentemente estavam sadias. Foram justamente aquelas pessoas que não se agradaram da pregação de Jesus e por isso procuravam menosprezar aquilo que ele fazia, né? No caso do Evangelho de hoje, a gente vê que alguns contestam, né? Falam que Jesus expulsou aquele demônio por meio de Belzebu. Então veja que essas pessoas, movidas não pelo Espírito Santo, mas pelo espírito do mal, preferiam que as pessoas continuassem presas, continuassem acorrentadas pelo mal. E aí eles não reconheciam o bem que Jesus fez àquelas pessoas. E aí é interessante que Jesus vai logo chamar a atenção, né? Vai dizer: quem não está comigo, espalha, né? E aí quando Jesus fala desse reino dividido de Satanás, Jesus está justamente questionando o espírito do mal no meio deles. E aí veja que na comparação que Jesus faz, né, do homem forte, esse homem forte é a ação do mal. E aí o homem mais forte que ele fala no Evangelho de hoje é o próprio Jesus, né, que é bem mais forte do que o mal e que é capaz de quebrar todas as amarras e libertar a todos aqueles que abrem o seu coração a essa libertação. Então o Evangelho de hoje, meus irmãos, ele nos ilumina e chama a nossa atenção para que a gente não se deixe levar muitas vezes por esse espírito do mal, que muitas vezes nos cega, né, e nos impede da gente ver a realização do reino de Deus no nosso meio, que muitas vezes nos impede da gente querer que os nossos irmãos, aqueles que sofrem, sejam libertados, sejam curados. Então veja que o tempo todo, meus irmãos,
nós precisamos dessa libertação de Jesus. Né? Nós não estamos livres de agirmos como alguns desses personagens do Evangelho de hoje, que muitas vezes contestam a ação de Deus. E aí é interessante que quando a gente faz isso, né, muitas vezes a gente faz na nossa própria comunidade. Né? Geralmente, às vezes aparece alguém que de fato está falando, né, em nome de Deus, está fazendo coisas boas na nossa comunidade, e muitas vezes a gente se deixa levar pelo espírito do mal, e muitas vezes a gente acaba também agindo como esses personagens. Acabamos menosprezando essas pessoas e as suas ações, o seu trabalho, a sua ação pastoral. Então peçamos a Deus que Ele sempre nos ilumine com a luz do seu Espírito, para que a gente possa sempre estar com o coração livre e abertos para a ação de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nos acompanham pela Pascom da nossa paróquia, deixe a sua curtida, né? Curta esse vídeo, compartilhe, né? Porque é palavra de Deus, palavra meditada, e continuem acompanhando as reflexões, né? Acerca da palavra de Deus durante toda a semana.